Presidente da Microsoft dispara e Xbox terá grandes mudanças. Pô, porque era pra estar um pouco mais bad vibe nessas mudanças aí, depois do que foi anunciado. O vídeo de 14 horas atrás. YouTube YouTube monetiza? Impossível. monetiza melhor o Xbox do que a Microsoft? Ixi. Quem monetiza melhor o Xbox? A Microsoft ou o YouTube? Ansiedade explode entre os adolescentes. Caralho, mas os adolescentes estão bem? Foi o que o presidente da Microsoft falou. Satya Nadella E falou após isso? disso, nós tivemos muitas notícias muito preocupantes Aô, em relação ao Xbox e seus estúdios. Ah, tá, pô. É uma clickbait inversa, né? Onde parece que tá tudo bem quando você clica no vídeo, mas não tá tudo bem. Tá? Vamos lá. O Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, Opa, Rantaro. deu uma entrevista e deu algumas declarações. Vamos lá. Enquanto 2026 deveria ser o ano de celebração pelos 25 anos do Xbox, ele está virando rapidamente um momento no qual a Microsoft, que é a empresa dona, parece dedicada a criticar a marca e suas escolhas do passado. Em uma entrevista ao Hard Fork, o CEO, Satya Nadella, afirmou que plataformas como o YouTube conseguem monetizar melhor os jogos de seus estúdios do que a própria corporação. Ué. Não, pô, dependendo do ângulo que você vê, é verdade, né? Ó, qual é o trabalho da Microsoft? Quer dizer, qual é o trabalho do Xbox, né? Já vou pra baixo. O trabalho do Xbox é ter o estúdio, as pessoas competentes, desenvolver o jogo, fazer o marketing do jogo, colocar o jogo para vender nas lojas, torcer para que o jogo venda e aí começar, depois de pagar o desenvolvimento do jogo, né? O valor de desenvolvimento, mais marketing, mais qualquer outra coisa que o valha, aí vem o lucro. O trabalho do YouTube é passar a gameplay do jogo e ganhar dinheiro. Olhando por esse lado, até eu monetizo melhor os jogos do Xbox do que eles. Tipo, se alguém me passar uma cópia de Halo agora, eu jogo na live e alguém durante a live me doa R$1, eu já lucrei infinito mais por cento. A Lucha lançou Pokémon Champions para Android. Ó, a minha honesta relação, Rantaro. Ó, calma aí, deixa eu tentar. Vou tentar, ó. Ó, cabecinha assim pro lado. Fecha os olhinhos, ó. Parou. O executivo declarou isso em um momento no qual a empresa revelou que a divisão trabalha com margens muito apertadas. Segundo Nadella, finalmente chegou o ponto em que não há mais como subsidiar o negócio de jogos eletrônicos. Ele precisa dar os retornos. Não dá para subsidiar os jogos eletrônicos. Tá muito apertado. Galera, eu não sei se vocês lembram, teve uma reportagem na Bloomberg, nosso querido Joseph Schreier, o Léo Dias dos videogames, aonde ele disse que lá dentro da Microsoft tem empresas, tem estúdios que trabalham com a margem, a divisão Xbox trabalha com a ideia de conseguir a margem de lucro de 30%. 30%. Mano, 30% é coisa pra caralho. Na mesma notícia, eles falaram que a Sony tem uma margem de lucro de 19%. Tá, eu não vou entrar nesse assunto não, porque eu não sei os valores exatos. A primeira parte é verdade. Tipo, ele nem tá falando que tá tomando prejuízo. Ele tá falando que o lucro está sendo apertado. Tipo, não estamos ganhando tanto quanto eu queria. E aí você mistura isso com o fato de que no ano passado foi dito que eles queriam lucrar 30% em cima disso. Então, vamos lá. Tá apertado. Não tá ganhando dinheiro suficiente. O site lá tá pobre, morando de aluguel. A última vez que eu vi ele, eu tava voltando do hospital, tem o ponto de trem ali onde fica moradores de rua, o Satya Nadella tava lá. Para os investimentos feitos desde a sua criação, aspas para Satya Nadella. Ninguém pode acusar a Microsoft de não ter investido nos últimos 25 anos. Não, ninguém pode acusar. Dá para acusar do quão bem ou ruim foram esses investimentos, né? Comprar Activision Blizzard, por exemplo, para no final das contas se fuder. Olha só, eu não consigo calcular essas coisas, mas eu acho que comprar a Activision Blizzard deve ter sido mais caro do que todos os outros, pelo menos uns 20 anos de gastos com o Xbox. Agora temos que transformar isso em um negócio sustentável que entrega o que ainda permanece como uma das melhores fontes de entretenimento. Ele complementou que chegou ao fim o tempo no qual a corporação usava fundos vindo de outras áreas para dar apoio ao Xbox. A União Europeia recusou o Stop Killing Games. Pô, teve isso. A semana que vem a notícia vai ser só bad vibe, né? Já tô vendo.
continua. Há mais monetização dos jogos do Xbox acontecendo no YouTube do que na Microsoft. Então isso não significa que vamos fazer coisas que não são naturais. Queremos fazer o que realmente é o nosso trabalho, que é construir grandes jogos, uma grande hardware, mas temos que fazer isso de uma forma economicamente sustentável. Eu não sei se você... Eu tenho uma ideia pra você, Anadela. O YouTube é uma plataforma de vídeos, né? De vídeos e streaming. Hoje o YouTube é a maior plataforma de vídeos do mundo, né? No Brasil, então, pô, gigantesco, nem se fala. Eu acho que se você tivesse 10 anos uns 10 anos no passado, 10 anos no passado, dava para ter pensado em fazer uma plataforma que monetizasse de live streams de jogos que tivesse uma compatibilidade nativa com o próprio Xbox, aonde as pessoas poderiam meio que gamificar a sua forma de lazer, né? Assistindo ali outros streamers, talvez mandando uma moedinha que poderia virar dinheiro, porque isso incentivava mais pessoas a fazer live na sua plataforma. E você poderia usar todo o poder da Microsoft Cloud, que você tanto se gaba, para poder fazer a qualidade ser maravilhosa e as pessoas gostarem da plataforma. Eu até acho que você poderia colocar o nome dessa plataforma de uma coisa que meio que fosse, que indicasse que é tipo uma mistura, que é onde o pessoal de Xbox vai para poder se encontrar e compartilhar suas paixões, que são videogames. Eu acho que você poderia dar o nome de... Deixa eu ver, uma coisa que começasse com um M, para poder remeter a micro... Mixer. Eu acho que seria bom esse negócio aí. O que você acha? Ou será que eu tô falando merda? Às vezes eu não entendo do negócio, né? São declarações muito fortes, tá? Muito fortes. Eu já disse isso outras vezes, galera. O grande problema que a Xbox encontra é que a Xbox pertence à Microsoft. E a Microsoft é uma empresa de $1 trilhão, correto? É uma das maiores empresas do mundo e tal. Então as expectativas de retorno que a Microsoft tem, elas são muito grandes. E que o Xbox não consegue dar esse retorno desse tamanho. Tá entendendo? Não, eu tô entendendo, Mago, tô entendendo. Ainda bem que o Mago tá aqui pra explicar pra gente, porque senão eu não estaria entendendo. Do jeito que tu falou, parece que já tinham feito esse app, mas não foi. Eles fecharam. E por que eles fecharam? Porque eu tava dando muito prejuízo e tava explodindo e a Microsoft ia falir se continuasse bancando a Mixer? Não. Mas foi porque eu não tava dando o lucro que eles queriam. Entendeu? A cabeça do Satya Nadella, das declarações que ele dá, pelo menos, parece que ela tá aqui, ó. Tem eu aqui nesse plano e ele consegue enxergar até aqui, ó. Ele consegue enxergar até aqui, ó. Cadê? Bom. Tá vendo, ó? Satya Nadella, futuro. Satya Nadella, futuro. Satya Nadella, futuro. O cara não consegue chegar pra frente. Entendeu? Ó, perceba, a Microsoft, desculpa, o Xbox não tá dando prejuízo. Ele não tá no vermelho, mas ele não tá dando o lucro que ele queria, falando que o lucro tá muito apertado. E eu não quero um lucro muito apertado, eu quero um lucro bem grandão, assim, ó, bem grandão, grosso, entrando, entendeu? Eu quero muito lucro, eu quero dinheiro, um número gigante. E como não tá dando número gigante, porra, não vai ter jeito. Eu vou ter que fechar os estúdios. Tá no neutro? Não tá no neutro. Eles estão ganhando dinheiro, só não estão ganhando tanto quanto ele quer. E aí vem todo o lance do capitalismo, né? Se a barra não tá aumentando, ó, vamos supor que você tá dando 5% de lucro. Já é absurdo, tá? 5% de lucro é muita coisa. Eu não sei qual é o lucro da Microsoft porque eles não divulgam. Mas vamos supor que você tá ganhando 5% fixo. Lembrando que o mundo gira, tá? As coisas estão acontecendo. Ou seja, é muito provável que o seu custo operacional aumente. Então, se você ganhar 5% de lucro sempre, quer dizer que seu lucro também está, entre aspas, aumentando. Você não está ficando no prejuízo. Só que para o capitalismo, não tem essa de ficar ganhando a mesma coisa todo ano. Entendeu? Isso é coisa de vagabundo trabalhador. Isso é coisa de gente que ganha salário mínimo, coisa de pobre. Ganhar o mesmo salário todo final do mês, isso daí é coisa de pobre, coisa de fudido. Eu quero ganhar mais. Dinheiro. E ele tá aqui, isso aqui, ele tá pressionando a divisão da Xbox a fazer mais dinheiro. Ou reduzir seus custos pra... Caramba! É o que eu disse pra você. Quer dizer, o que eu disse pra vocês não, né? Porque tem gente aqui que também que é novo no canal. Vamos supor, se eu tenho uma empresa com 100 pessoas e cada pessoa me dá R$1 de lucro,
No final do ano, no final do ano fiscal, eu ganhei R$100. Agora, se as 100 pessoas me dão R$1 de lucro e perto do final do ano fiscal eu demito 50 pessoas, agora cada pessoa me deu R$2. Eu acabei de duplicar os meus ganhos. É tão fácil. É tão easy. Porra, por que todo mundo não pensa assim? Pô, eu não sei quantos de vocês trabalham em equipe, trabalham, tipo, numa empresa assim, que trabalha, ou você tem um time, mas se você faz trabalho A e o seu parceiro de trabalho faz trabalho B, e agora eu como chefe, vou cortar o funcionário B para ganhar mais dinheiro, adivinha quem vai ter que fazer o trabalho B? 5 segundos para responder. Pô, parece até que tem, além disso, né? Não bastasse isso, parece até que tem umas empresas aí gigantes, em conluio com o governo americano, tentando entuchar dinheiro no cu da OpenAI, de um monte de coisa de IA, que diz que vai ser o futuro, porque vai fazer jogo, porque vai fazer foto, porque vai fazer vídeo, porque vai fazer sexo. E eles estão tentando porque estão tentando fazer com que todo mundo nessa merda use IA como se fosse uma forma velada de treinar a IA para depois começar a vender a solução para você. Aumentar as margens. Certo? Certo? O que pode gerar muitas situações em relação aos seus estúdios. E aí, depois que ele deu essa declaração, muitas coisas começaram a ser investigadas pelos insiders, pelos jornalistas, e saíram muitas coisas preocupantes. Vamos lá. Primeiro, Craig Duncan, que é um dos chefes da Xbox Game Studios, anunciou a saída da empresa. Não só ele, como a... Ele anunciou que a empresa tá saindo. Ó, eu vou continuar. A empresa Xbox Studios tá indo embora. Chefe de gabinete Louise O'Connor, que também estava na empresa há muistos anos. E aqui, com a saída do Duncan, o diretor de estratégia Matt Booty é quem ficará supervisionando o setor até que... E aí, velho, nossa, essa história é muito boa. Deixa eu ver se ele vai contar. Ele assume o cargo. Então, tivemos mais 2 saídas importantes aí de lideranças. Isso aí está confirmado, ok? O que eu vou trazer agora são rumores e informações, mas diversas fontes deram essas informações e são muito preocupantes. Tá, ele não vai falar. Opa, pronto, ficou mais bonitinho assim. O Matt Booty é o cara que saiu da Midway. Tá, ele tinha uma postagem meio infame no ano passado, que ele excluiu, acho que ele não excluiu, acho que ele modificou a postagem, mas tem print disso ainda, dele falando com um tom de tipo de ganhou, o tom de fiz coisa boa, quando ele disse que conseguiu, ó, a forma como ele disse, tipo, conseguiu diminuir os custos operacionais da Midway em mais de 30%. Aumentando assim as margens da empresa. Como é que você acha que o Matt Booty fez isso? De diminuir os custos da Midway em 30%? Ele literalmente demitiu 30% do time que trabalhava lá. E aí, esse cara, que estava se gabando no ano passado de que demitiu um monte de gente de uma empresa, anunciando isso como uma diminuição de custos operacionais, vai trabalhar agora como chefe da Microsoft Game Studios. Então, tipo, esse cara... deve estar todo mundo com medo na Microsoft. Tipo, esse cara é tipo ceifador, tá ligado? Ele tá ali pra fazer layoff. Layoff esses que acham charma já confirmou que vai acontecer. E muito curiosas, porque a gente teve alguns anúncios aí nesse evento do meio do ano que tem a ver com esses estúdios. Então, vamos lá. Essas informações foram dadas por diversas fontes. Insider Gaming, que é um portal... Tem uma galera que tem muitas informações. O novo 7-1. Que é um dos caras que mais acertou nos vazamentos nos últimos tempos. Vazamentos? Tá? E a Kotaku também, que é outro veículo internacional, também trouxe essas informações. Então vamos lá. Após o Insider Game, o Kotaku relatar que a Compulsion Games é do We Happy Few, lembra? Uhum. Que também é responsável pelo South of Midnight, lembra? A Compulsion Games e a Arcane, a que tá fazendo Blade... estão no topo da lista de encerramentos. Os funcionários da produtora da South of Midnight alegadamente já informaram no LinkedIn que foram despedidos. Alegadamente, não é só você ir no LinkedIn e verificar se eles postaram isso ou não? A produtora de South of Midnight haja curação. Alegadamente já informaram o LinkedIn que foram despedidos.
Isso é informação de momento, tá? Pode mudar a qualquer momento. E aí, o Nate The Primeiro jogo de Curazão. Hate, tá? O primeiro jogo deles na Copa do Mundo, da primeira Copa do Mundo deles. E os caras me vão e metem o gol na Alemanha. Foda demais, mano. Esses caras aí são mito. Nossa, os caras devem estar sambando até hoje. Coisa boa. Fico feliz demais. Reagiu a essas notícias falando que vai ser um banho de sangue. São esperados muitos despedimentos em toda a divisão Xbox. Tem decorrido muita conversa desde que a Summer Game Fest encerrou, mas a constante é que as demissões vão ser significativas. Nate The Hate reforma as informações já relatadas e diz que a Compulsion vai ser encerrada. Foram informados isso semana passada. A razão é aparentemente muito simples. South of Midnight teve um orçamento elevado e as vendas foram terríveis, infelizmente. Pô, parece até que a Microsoft, que o Xbox é uma empresa que basicamente incentiva as pessoas a não comprarem os seus próprios jogos e sim assinarem o seu serviço de aluguel de jogos. Vocês não conseguiram vender o suficiente. Todo mundo acabou jogando pelo Game Pass que a gente criou para poder não precisar ficar vendendo o jogo. Então vou ter que fechar vocês. Nessa forma, ele sugere que, tal como Kotaku viu e ouviu, funcionários já sabem que a produtora foi encerrada e por isso mesmo já procuram novos trabalhos no LinkedIn. Além dos nomes da Compulsion e Arcane... Todo esse pessoal aí, tudo no Atacadão. Se for no Atacadão agora, todo mundo da Compulsion Games, da Arcane, tá tudo lá. O nome da Double Fine foi colocado na lista de fortes candidatos ao encerramento, poucas semanas após o lançamento de Killne, o projeto pequeno, aquele do barro, do bagulho de barro. Mas o Nate The Hate fala que é isso, não vai falar assim do bagulho de barro. Essa porra de jogo indie. Double Fine tem uma maneira de salvar. Fala aqui, a Double Fine tem uma cláusula para comprar a empresa e se tornar independente, tal nice. como a Toys for Bob, sugerindo que a produtora também enfrenta guilhotina. Então, assim, essas empresas podem ser salvas caso eles consigam algum comprador ou consigam se comprar de volta, senão serão encerradas. Essa é a informação que está sendo... Esse daqui é o momento negociar com o patrão. Momento negociar com o patrão. Se a Double Fine conseguisse comprar, ela continua existindo. Se por acaso a Microsoft não querer que ela se compre, ela vai fazer ela não se comprar. Então, meio que de qualquer forma tá na mão da Microsoft. Se a Double Fine vai existir como independente ou não. É só fazer um código novo que resolve. Não, lembrando que a Asha Sharma veio lá com todo pomposa falando, não, Gears of War e o Clockwork exclusivos. Veiculada, não é oficial, a gente tem que aguardar, mas a informação de momento é esse, corroborada por diversas fontes. E aí, galera, aí uma coisa desencadeia pra outra, certo? Pô, South of Midnight custou muito caro. É um jogo pequeno. Sim, eu joguei o South of Midnight. Eu falei pra vocês sobre ele. É um jogo pequeno, de escopo pequeno, que óbvio que não ia vender muito. Está no Game Pass. Quem que ia pagar full price nesse jogo? Muito difícil, né? Full price não, o preço dele, que não era o preço cheio, mas, né? Tendo no Game Pass, óbvio que o jogo não ia vender nada. Todo mundo sabia disso. Isso era meio óbvio. Estando no... Daqui a pouco vão falar que tem que fechar o estúdio que fez o The Keeper, porque não vendeu quase nada. Vai tomar no cu, mano. Game Pass. Galera, jogar pelo Game Pass. Seria mais um jogo para ter no Game Pass, né? E a informação que foi apurada é que esse jogo custou mais de 100 milhões de dólares. Alguém tá desviando dinheiro aí. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Bom, galera, você pode pesquisar aí, eu acabei de dar uma olhada, porque eu lembrava desse número, que o Black Myth Wukong, um jogo muito foda, um jogo de alto nível de qualidade. Muito foda, alto nível de qualidade. Com um escopo gigantesco, muito maior do que South of Midnight, em todos os aspectos, custou algo em torno de 40 e 70 milhões de dólares. Como que South of Midnight custou? Porra, algo entre 40 e 70. Pô, David Jones, isso daí aí é foda. 100 milhões de dólares. Bom, os salários dos desenvolvedores na China não são os mesmos dos desenvolvedores nos Estados Unidos. Inclusive, muitas empresas já perceberam essa diferença de salário que você tem entre os países e começaram a fazer projetos de empresas em países mais do Oriente Médio, tipo na Índia, na África do Sul, Taiwan, China. Então, isso acontece.
o lugar onde você mora também influencia no quanto você ganha, né? Porque o ideal é que você receba pelo menos o suficiente para você ter uma vida confortável. A gente sabe que não é bem isso que acontece, mas, tipo, o salário de um desenvolvedor trabalhando nos Estados Unidos é diferente do salário de um desenvolvedor trabalhando no Brasil, por exemplo, que é diferente de um trabalhando na Argentina e o outro trabalhando na Colômbia e assim por diante. Então, isso, tipo, considerando que todos esses números que o David Jones falou são verdadeiros, são reais, mais o fato de que a gente não sabe exatamente quantos desenvolvedores, qual o número exato de pessoas que trabalharam em cada coisa, e aonde está todo esse gasto, né? O que é gasto com salário de desenvolvedor? O que é gasto com marketing? O que é gasto com distribuição? Entendeu? Isso não é falado. Não, na nossa cabeça, tipo, a informação que a maioria das pessoas recebe é: o jogo custou 100 milhões de dólares. Pronto, 100 milhões de dólares ali, dividido igualitariamente entre todos os desenvolvedores. Entendeu? Tudo isso influencia no preço do jogo. Ou seja, talvez seja esse tipo de coisa que o Satya Nadella tá falando. Por quê? Ele deve estar olhando e dizer: rapaziada, como é que a gente gastou 100 milhões de dólares aqui? Um jogo desse tamanho. Ele tirando uma nota de 100 milhões de dólares no bolso. Você tá me dizendo que esse jogo vale essa nota aqui? E ele com uma nota de 100 milhões de dólares no bolso. Como é que esse jogo vale isso? Agora eu não. Eu valho isso. Eu valho até mais. Quantos South of Midnight o Satya Nadella consegue comprar, consegue produzir com o salário dele anual? Tem que descobrir isso aí. E isso é um problema, galera, que a gente já falou muitas vezes. Dá pra fazer, literalmente dá pra fazer a mesma coisa. Chega lá toda a equipe da Compulsion Games, todo mundo assim chega na sala do Satya. Você tá me dizendo que esse cara vale isso tudo? Essa uma pessoa. Por que a gente tá gastando tanto dinheiro com essa uma pessoa? Por quê? Você tá me dizendo que esse cara vale isso tudo? Cara, se eu não. Mesmo que ele estivesse certo em algum nível, e pra mim, se eu sempre tá errado, menos o humorista tá sempre certo, entendeu? Pô, não adianta, cara. Ele nunca vai conseguir ter esse papel de ser o cara que aponta o dedo, velho. Meu Deus, você vai tomar no seu cu, cara. Que a indústria ocidental não sabe mais trabalhar direito. Não sabe, né? Não sabe. A culpa é da indústria. A culpa é da indústria. Os caras têm que trabalhar em 3 empregos nos Estados Unidos para poder conseguir pagar um aluguel de uma casa que ele nunca vai ter oportunidade de comprar. O cara tem que contar as moedas para poder comprar comida, tem que depender de subsídio de governo, de ticket para poder comprar comida, para tentar ter uma vida digna. E aí, mesmo o jogo custando 100 milhões de dólares, onde sabe-se lá Deus quanto disso foi de fato na mão de quem fez esse jogo ser real. Ainda assim, os caras devem passar perrengue, porque ainda é considerado... Ó, perceba, é um estúdio que é considerado pequeno. Fez pequeno, um jogo de 100 milhões de dólares. Mano, dá 100 milhões de dólares pra um estúdio brasileiro fazer um jogo pra você ver o que eles te entregam. E os caras não conseguem sobreviver ainda. Aqui eu tô assumindo muita coisa, né? É verdade. Eu tô indo muito pro mundo das ideias. Mas a culpa, a indústria não sabe trabalhar, cara. Olha esse salário gigante. Não, tem que diminuir isso aí, cara. Oxi. Ô, para de jantar, só almoça. Ô, rapaz. Vai pra casa menor. Não tem mais gestão eficiente. É tudo ineficiente. O que parece é que os estúdios fazem o que querem, como querem, quando querem, com o tempo que for, com o dinheiro que for. É isso. E não dá pra ser assim, galera. Não pode. Não tem como ser assim. Não tem como South of Midnight ter custado 100 milhões de dólares, gente. Não é possível uma coisa dessa. E é claro que o estúdio vai sofrer. A gente pode, claro, criticar a Microsoft aqui. Ah, podemos? Tá permitido, então? Pô, graças a Deus. Ó, 15 horas atrás. 15 horas atrás foi o quê? Foi 6 da noite? Ah, deve ter sido, não vou contar, não. Aos 7 minutos e 37 segundos do vídeo, o presidente da Microsoft dispara e Xbox terá grandes mudanças. David Jones afirma: tá podendo criticar a Microsoft, hein? Vou até voltar aqui. Sofrer. A gente pode, claro, criticar a Microsoft aqui. Tá permitido, é isso aí. Obrigado, David Jones. Porque, no final das contas, é culpa deles.
Mas a gente não pode abster a culpa desses estúdios, gente. Desgraçados, malditos. 5 anos pra fazer esse jogo, foi o tempo, e custar 100 milhões de dólares, galera. É algo assim, sem cabimento nenhum. E aí continua. Um jornalista francês, tá? Que é de onde está a Arcane, que tá fazendo o Blade, tá? Lembra que a gente falou, cadê o jogo do Blade? Pois é. O jornalista francês disse Aqui, que a ó. produtora que trabalha no Blade não está em dúvida. Ele já tem o seu encerramento decidido, falou que vai fechar o estúdio. Sylvain Trinel reconhece que não é um conhecido jornalista dos Estados Unidos, ele é da França, mas assegura que tem o conhecimento de bastidores da indústria da França, que lhe permite dizer que o Mike Stroud do Insider Game não conseguiu. O encerramento da Arcane já foi decidido. E ele falou, tá? Pra gravar a data de dia 1º de julho. Falou, é nessa data que começam os jogos de circo. Que é tipo, ele indicando que vai começar essas demissões a partir do 1º de julho. De novo, é a apuração desse jornalista francês. A gente tem que aguardar pra ver as notícias. Mas eu tô... Ó, evento aí, todo mundo pega pipoca. Dia 31. 31 ou 30? Esse mês vai ter 31 ou 30? Eu não sei. No último dia do mês, a gente vai primeiro. No último domingo do mês, a gente vai ter a nossa gameplay sem nome. E aí, no último dia do mês, a gente vai ficar aqui para virar o dia comendo pipoca, bebendo energético e refrigerante para poder acompanhar o filme das demissões acontecendo. Passando o que tá saindo. Como é que você tá, Raika? Inclusive, como é que você tá, Miss Click, né? Pô, um monte de gente foi chegando no chat aí, eu só fui respondendo as mensagens, mas não dei bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Indo agora. Ele diz que vai ser uma catástrofe, uma vez que não será apenas da Xbox, vamos assistir os despedimentos e encerramentos. Jornalista francês prevê, avança nomes como Bethesda também, ID Software, que também é tudo Bethesda, Quantic Dream, Download e na PlayStation Studios. E aí, galera, essa informação agora veio do Jason Schreier, que é do O Léo Dias do mundo dos games, nosso querido Jason Schreier, amo muito. Que tem muitas informações, dificilmente erra também, tá? Ele diz que a Ninja Theory do Hellblade também será encerrada. Eles acabaram de anunciar um jogo novo. Lembrando que ao mesmo tempo não, né? Foi a diferença de alguns minutos, onde o Jason Schreier reportou que a Ninja Theory estava em tempos de acabar, o John Warren, eu acho que é John Warren, eu esqueci de novo, eu sei que o sobrenome dele é Warren, reportou quase a mesma coisa, só que disse que a Ninja Theory fechou. Disse que já foi. Olha aqui, ó. Após a CD Game e Kotaku avançarem que vários estúdios da Xbox vão ser encerrados ou lutam para sobreviver, Jason Schreier do Bloomberg junta sua voz para juntar o nome da Ninja Theory à lista. Segundo Schreier, vários estúdios estão tentando encontrar uma forma de permanecer vivos. Schreier não menciona o nome da Arcane, que a gente acabou de falar, mas diz que vários estúdios correm o risco de serem desmantelados e que apesar das oportunidades cedidas pela Xbox de vender os estúdios aos donos originais ou novas companhias, será quase impossível essas produtoras escaparem sem demissões. Funcionários em vários estúdios foram informados da situação e receberam permissão para procurar um novo trabalho, mas fomos informados de que o estado atual dos estúdios ainda é incerto. O Bloomberg ainda diz que produtoras que não produzirem jogos de sucesso comercial correm maior risco, o que é meio óbvio, né? Mas mesmo estúdio... É meio óbvio na lógica que a gente tá hoje em dia, né? Mas o que são jogos de menos sucesso? O que é considerado sucesso dentro da Microsoft? A taxa de 30% de lucro? Tem que ser o jogo... Todos os jogos tem que ter... Dentro da Microsoft tem que ter o mesmo burburinho de Silksong. Amigo, para você se manter vivo, o seu jogo tem que, no mínimo, derrubar a loja da Steam no dia do lançamento. Se não derrubar a loja da Steam, é rua, fi. É rua. Os responsáveis por jogos de sucesso comercial não sabem o que vai acontecer no novo mandato de Asha Sharma, focado em blockbusters. Como referido, Schreier não menciona a Arcane, mas diz que esses 3 não são os únicos estúdios que o Xbox corre o risco de fechar, mas existe imensa incerteza em torno dos planos da companhia. Saberemos mais nos próximos dias e semanas. É seguro dizer que o Xbox em julho será drasticamente diferente da Xbox em junho. Bom, galera, eu vou, né... Ele vai. Existem outras notícias, tá? Mas eu vou parar esse vídeo nessas. Óbvio que a gente tem que esperar de velório para ver se essas coisas vão ser confirmadas. Eu realmente espero que esses estúdios consigam sobreviver fora do Xbox, tá? Porque o que parece que agora, visto essas declarações do Satya Nadella, a gente entende que o Xbox vai se tornar uma empresa de blockbusters, tá? Que eles vão focar nos maiores nomes no que vende.
Microsoft agora é só Call of Duty. Agora é só Call of Duty, filho. Tá? Eu não gosto. Eu realmente acho que empresas Pera, do que ele não gosta? Desculpa. nos maiores nomes no que vende. Você pode não gostar, tá? Tá, Eu não gosto. tá. Eu realmente acho que empresas gigantescas de videogame têm que financiar projetos menores também, porque é ali que tá a criatividade, podem ser coisas fantásticas dali. Não fala só como se podem. Saem coisas fantásticas disso. Tipo, a indústria dos jogos inteira é construída com base nisso, entendeu? Antes de existir Antes de existir as franquias de sucesso que a gente baba o ovo hoje em dia, antes de existir um Halo, antes de existir um God of War, antes de existir um Sonic the Hedgehog, antes de existir um Mario, tinham pessoas experimentando. Você acha o quê? Que o Mario Bros. Você acha que ele custou 100 milhões de dólares? Obviamente não custou. Tipo, ainda que você corrija o valor do jogo da época para hoje. Tipo, os escopos eram muito menores. Como é que fala? Não é exigência, as ambições de lucro em cima disso eram muito menores, porque era um mercado que estava nascendo. Não tinha uma referência, não tinha uma base para você seguir. E hoje em dia, eu já falei isso daqui, esse sentimento você encontra só em empresa indie. E não é porque os grandes desenvolvedores, as grandes empresas, a Santa Mônica, a Activision, não é porque eles são tudo malvados, os desenvolvedores são tudo do mal, são tudo mais do mesmo, foda-se, eu vou ganhar meu dinheiro. Não, é porque não tem espaço mais para isso. Não tem espaço para uma Santa Mônica, para uma Activision experimentar. Não tem espaço, porque qualquer passo que eles derem em falso, se a Activision anuncia com um puta anúncio, um joguinho obviamente mais simples, que não tem gráfico realista, que é um jogo de campanha mais curta, que talvez não seja um jogo gameplay, que seja uma experimentação, vai dar merda. E o pessoal não quer isso, o pessoal quer COD, o pessoal quer Call of Duty. E, tipo, se uma empresa dessa se permite ter um orçamento gigante, como se fosse um COD, ou metade de um COD, e faz um jogo que é diferentão, que não é o arroz com feijão, ela pode literalmente falir se o jogo não fizer sucesso. Então ela não tem espaço, não existe espaço para experimentação na grande indústria. A experimentação, os jogos diferentes, que podem vir ou não a fazer sucesso, estão no mercado indie. Porque no mercado indie tem duas coisas. Ou às vezes é um time pequeno, que tem pouca ambição ali, precisa de muito dinheiro para se manter e quer experimentar uma coisa nova. Ou até mesmo é um estúdio que os caras são de boa. Tipo, às vezes eles nem é o trabalho deles principal. Eles, sei lá, todo mundo tem o próprio trabalho e se reúne no fim de semana para fazer um joguinho diferente. Entendeu? Que se o jogo for um fracasso, for o pior jogo já inventado na história da humanidade, ninguém vai precisar perder a cabeça por conta disso. Então, esse sentimento foi perdido pela grande indústria. E, novamente, não é culpa dos devs. Só o sistema que a gente vive é esse. Se a barra não subir, sua cabeça vai rolar. E o pior, se a barra subir, a sua cabeça também pode rolar, porque assim a barra pode subir mais rápido, sem você. Só que a gente não tem como ir... É uma decisão de negócios que faz sentido, entende? Faz. Eles querem fazer dinheiro, só fucking Microsoft. Fucking Microsoft. Só que, por muitos anos, eles deram essa carta branca pro Phil Spencer. Não. Vai no amor. Compra esses estúdios menores todos aí e tal. E esses estúdios ficaram acomodados. Porque a gente não tá falando de estúdios menores, que fazem jogos menores, e que fizeram coisas como Clair Obscur, coisas como agora o Mina the Hollower, sei lá, Absolum. Não. A gente tem várias empresas indies que fizeram jogos muito superiores a esses que a Microsoft trouxe, com esses estúdios pequenos. Eu acho que a grande intenção do Phil Spencer em trazer esses estúdios é que eles conseguissem fazer jogos indies impactantes. Blue Prince, né? Não. Eles não conseguiram fazer nenhum, ou muito pouco, de jogos desse nível. A Compulsion não conseguiu. A Ninja Theory... O pessoal fala muito bem de The Keeper. Porque os exemplos... Olha só, eu entendo exatamente o que o Mago quer dizer, mas só que os exemplos que ele usa acabam sendo exceções, sabe? Porque, por exemplo...
Ele falou Mina de Holloway, feito pelo pessoal da Yacht Club. É Yacht Club, né? O nome da empresa, que é o pessoal que já fez Shovel Knight, que foi um jogo pequeno que nasceu num Kickstarter, que foi ganhando um monte de conteúdo ao longo dos anos. E então ele já tem um certo renome. Mas se você for olhar, é uma empresa de 2 jogos: Shovel Knight e o Mina de Holloway. E é isso. O pessoal do Hollow Knight, que fez o Hollow Knight, agora fez o Silk Song. Tipo, eles tinham dinheiro suficiente para poder fazer um jogo de alto orçamento. Eles poderiam colocar o preço que fosse no Silk Song, que ainda iria vender muito, porque tava todo mundo esperando por isso. Entendeu? No caso dos jogos da Microsoft, sei lá, o South of Midnight, por exemplo, é que eu tô lembrando agora só do The Keeper, porque eu sei que é um joguinho indie que lançou. É porque não é indie, né? Porque tá no braço da Microsoft, mas é uma empresa menor dentro do Xbox que fez o The Keeper, com um orçamento menor, com marketing praticamente negativo. E eu acho que isso é uma boa. E aí ele citou o Clair Obscur, que o Clair Obscur teve um puto orçamento, né? Porque as pessoas que estavam fazendo o jogo, elas não são pobérrimas. Mas também tem o fato de que esse jogo, o Clair Obscur em específico, ele pôde despender dinheiro para marketing, para poder fazer esse tipo de coisa. Porque já é um jogo com um orçamento um pouco maior. E esse orçamento não foi só no bolso do desenvolvedor, também foi no marketing, também foi nas equipes de localização, também foi para poder gerar set de IA para depois falar que ele foi sem querer. Enfim, teve dinheiro para um monte de coisa. E no caso do Mina de Holloway e do Silk Song, o que eles tinham era o nome. Tipo, não teve grandes anúncios, não teve um grande trailer muito foda que todo mundo falou: esse é o jogo que eu quero jogar. Do Mina de Holloway. Caralho, do Silk Song. Silk Song, pior ainda, Silk Song mal mostrava qualquer coisa. E mesmo assim já sabia que ia ser um sucesso. Então não dá pra comparar esses exemplos, esses específicos, com um exemplo dos times pequenos que tem na Microsoft. Até porque eu tenho certeza, novamente, assim como o David Jones aqui, eu não tô lá dentro, né, não conheço, posso estar totalmente errada, mas que essas empresas pequenas, elas foram compradas para poder fazer jogo em grande volume. Não quer dizer que eles conseguiram entregar, tá? Não tô falando isso. Justamente para poder engordar o catálogo do Game Pass. Que se o objetivo é esse, pode ter certeza que foi um sucesso. Mano, acompanha o número de pessoas que assinavam o Game Pass no começo do Xbox One até o final da gestão do Phil Spencer, quando ele foi demitido. Quando fizeram ele se demitir. Tipo, esse plano do Phil Spencer de aumentar o catálogo do Game Pass e transformar isso no que você precisa, tipo, o melhor ponto para você iniciar no seu mundo gamer é assinando o Game Pass, onde você tem um catálogo gigante de jogos. Esse plano deu certo pra caralho. Tipo, eu sei que hoje tá um pouco mais complicado, é um monte de plano diferente, cheio de preço. Até o plano mais básico tá num preço acima, eles tiveram que diminuir o valor do Game Pass depois que fizeram o aumento no último ano. Tipo, não tô dizendo como é que tá agora, mas esse plano de transformar o Game Pass numa coisa que tá no... Todo gamer sabe o que é o Game Pass. Todo mundo recomenda que você comece pelo Game Pass, hoje em dia nem tanto, mas recomendavam que você comece pelo Game Pass. Era um plano a longo prazo da divisão Xbox, do Phil Spencer, que deu certo. É o plano que deu certo. Então, tipo, a South of Midnight, um caso específico de um jogo que custou 100 milhões de dólares, que pode ter sido 100 milhões de dólares para só pro orçamento do jogo, pode ter sido dividido para um monte de outras coisas, que é um jogo que lançou no Game Pass. Tipo, 100 milhões de dólares, quando você pensa aonde essa empresa está localizada, com quem ela trabalha e o objetivo desse jogo, pra mim é normal. Não seria normal se, sei lá, se o Silksong custasse 100 milhões de dólares com 3 pessoas trabalhando lá. Isso não seria normal. Então, tipo, nem tudo precisa dar um lucro direto, nem tudo você precisa... Não é aqueles joguinhos de Tycoon que você coloca uma casinha ali para poder gerar dinheiro passivamente e você tá sempre aumentando. Tipo, às vezes você toma prejuízo em um canto para poder lucrar em outro. Tipo, pegando o seu jogo AAA, que você gastou milhões para fazer, e ao invés de lançar ele como uma mídia física a preço cheio, você lança ele de graça, entre aspas, para quem assina Game Pass. Tipo o Crackdown 3. Que isso daí já tô botando lá, ó, lá no Xbox One, lá no começo do Xbox One. Tipo, dificilmente o Crackdown 3 se pagou vendendo mídia física. Mas o tanto de gente que não assinou o Game Pass e ficou no Game Pass depois disso.
Pô, um exemplo agora, um exemplo bem mais simples e bem mais bobo. No evento na Summer Game Fest do Xbox, a Asha Sharma sobe no palco em algum momento, que a gente não viu, né? Porque só vimos os anúncios. E todo mundo que tava lá e tinha o crachazinho de fã ganhou um Xbox Series X. Onde que tá o lucro nisso? Porque, tipo, se o cara tava com um crachá de fã, ó, sou fã da Microsoft, vim aqui, do Xbox, vim aqui pra assistir o negócio do Xbox. Ele provavelmente já tem um Xbox. Então, tipo, qual foi o lucro em dar um Xbox pra quem já tinha um Xbox? O lucro foi zero. Aquilo ali foi um prejuízo. Foi o quê? Foi uma jogada de marketing. Então, o lucro daquilo ali não tá, tipo, nossa, agora que eu tenho, agora finalmente ganhei meu primeiro Xbox One. Eu que gastei dinheiro pra vir no presencial da Summer Game Fest, na apresentação da Microsoft. Agora sim eu vou poder jogar meus jogos de Xbox. Pô, não foi isso. Mas isso é um aceno para as pessoas que estão na internet. Olha que foda, deram um Xbox para todo mundo que tá lá. Oh, pô, da hora, diretora foda lá, líder da Xbox é pica, sei lá. Entendeu? Tudo isso tem que entrar na conta quando você vai falar de lucro. Mas enfim, o que eu sei, né? Apesar de mostrar uma tecnologia sensacional em seus jogos, não foram jogos incríveis. O Hellblade 2, né? Que foi o dentro da Microsoft. Não foi. Não foi? Mago? Nossa, Hellblade 2 é muito pica. Mas é também porque foi um jogo que lançou no Xbox Game Pass no dia 1. Inclusive, eu não zerei o Hellblade 2. Eu zerei o 1. E ambos eu joguei pelo Game Pass. É um jogo incrível, apesar da tecnologia fantástica. Pô, não vai falar que não foi o jogo. Cara, aquele jogo é lindo. Nossa, aquele jogo é maravilhoso. Tipo, não é só lindo de gráfico, a direção de som, todas as nuances. Pô, aquele jogo é muito bom, Mago. É porque não vendeu 1 trilhão de cópias, né? E também não vendeu porque qualquer pessoa podia, por R$20, assinar o Game Pass, né? Na época. Assinar 3 meses de Game Pass por R$1, quem lembra? Quem lembra, guys? Assinar 3 meses, em 3 meses ali dá pra zerar alguns jogos, né? Dá pra zerar um jogo ou outro. Por R$1. Então todos esses estúdios menores da Microsoft, que parece que eles foram adquiridos pela Microsoft, simplesmente se acomodaram, gente. Pô, não é possível, mano. Não é possível. Você vai falar que a Ninja Theory se acomodou. Ela tá acomodada, fazendo o jogo lá, inovando na tecnologia, ter o estúdio de mocap mais tecnológico eu quero dizer do mundo, mas eu acho que é da Inglaterra, da França, não é isso? É de algum país aí. Eu sei que eles têm a tecnologia mais avançada em relação à captura de movimento. Tá acomodado, o pessoal é acomodado. Esse pessoal aí, ó, só quer saber de comer Cheetos e bater punheta. Isso é só uma percepção, tá? Ainda bem que ele falou que é só uma percepção. Mas 5 anos pra entregar South of Midnight, gente, desculpa. Eu acho que ele tá muito puto com o South of Midnight. Pô, nunca pergunte pro Mago o que ele acha de South of Midnight e de Marathon. Não sei quantos anos pra fazer o Killne, que foi do Double Fine, desculpa, gente. Ah, não, Mago. Aí você pangou. Cara, o Killne, o joguinho do jarrinho, né, como ele disse, o jogo do barro, como ele falou, foi um projeto que apareceu na Double Fine como uma game jam que a própria Double Fine faz internamente, onde as pessoas se reúnem em times para poder fazerem jogos, para poder tirar novas ideias. Esse jogo surge daí. E eu não tô falando isso inventando coisa. Tem literalmente todo um documentário da Double Fine sobre isso. Sobre justamente isso, na internet, de graça, para qualquer um assistir. Que todo mundo fala que é um dos melhores documentários do mundo dos games que já fizeram. E você falar que eles ficaram, sei lá quantos anos fazendo Killne, não ficaram. Era um projeto menor. Eles lançaram outras coisas enquanto estavam fazendo esse joguinho. Mago, pelo amor de Deus, cara, agora chapou. Mas é só a percepção dele, né? Vai ver, ele não tem YouTube em casa. Vai ver, o Mago não tem o YouTube. Eu acredito que se esperava mais desses estúdios, de fato. Agora, encerrar os estúdios é muito triste. Porque a gente perde criatividade, a gente perde talento, né? Uhum. Eu acho horrível. Espero que esses estúdios descubram uma maneira de sobreviver. Que a Microsoft dê essa chance pra eles, né? Né? Não, tá bom. Então arruma um investidor, se compra e valeu, a gente se separa. Eu acho melhor. Só que a Microsoft provavelmente agora só vai ficar com os estúdios colossais. Pô, mas será que eles vão conseguir se comprar? Será que todos esses estúdios têm o mesmo culhão da Band se comprando da Activision? Os da Blizzard, Coalition e outros, né? Os da Bethesda.
e vão focar nesses jogos, porque esses jogos... Porque esses daí são os gigantes que estão entregando um monte de jogo, né? Não, a Bethesda, depois que entrou na Microsoft, só lançou pedrada. Só lançou pedrada. Não, Bethesda... Eu sei o que o Mago tá falando, com certeza. Cara, se Elder Scrolls 6 lançar e não mostrar nenhuma imagem, só botar a mídia física ali e compra, vai vender pra caralho. Mesmo que não tenha jogo no fim das contas, vai vender pra caralho. Então eu entendo o que ele quer dizer, tô só implicando. Tu fala mó bem, devia fazer stream. Pô, tô pensando nisso daí, cara. Podem não vender infinito, né, como se espera, mas vende bem, ganha dinheiro. Como o do Forza, Playground, né? E esses jogos menores não terá mais. Não terá mais. O que é uma tristeza. É óbvio, galera, que a reestruturação que foi feita com a saída do Phil Spencer não ia ser simples, tá? Não ia ser básica. Mas como assim não ia ser simples? A própria Asha Sharma falou que tem que colocar o game na frente. Até mudou o nome do Xbox. Pô... E pelas declarações do Satya Nadella, ele vai ser muito duro com a divisão Xbox daqui pra frente. Ele abanando o próprio rosto com 5 notas de 100 milhões de dólares. Que essa cisão, acabar com essa gestão anterior e trazer uma gestão nova é de fato para fazer dinheiro. Então, assim, as decisões que vierem da parte da Asha Sharma e tal, que a gente pode gostar ou não, elas vão ser focadas em fazer o negócio ser absolutamente rentável antes de ser uma coisa mais, digamos, artística ou querer trazer mais jogos e focado no consumidor. Não, vai ser focado no dinheiro. E que eu penso que não é a questão do live service, não, nesse momento. É fazer jogos... Xaxá, não parece magia de SMT, para, cara. Que vai conseguir ser rentáveis. Vamos esperar para ver se todas as informações vão ser concretizadas. Todas as apurações estão apontando que começa em julho essa reestruturação. Lembrando, hein? Último dia de junho, 11h59 da noite, vamos estar aqui com pipoca e energético para poder ver as notícias saindo em tempo real. Mas a gente provavelmente vai obter mais informações nas próximas semanas aí. Né? Bom, gente, então é isso. Muito triste, mas é um momento aí que o Xbox vai ter que ter uma mudança muito grande para fazer sentido para a Microsoft, aparentemente. Então, galera, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê em breve. Tchau. Eu que agradeço, Mago. Pô, olha o tanto de linguiça que eu consegui encher com isso daqui. A gente tá falando disso há o quê? 1 hora? Pô, às vezes quando eu tenho coisa pra falar, eu falo, hein? Tá pega, fi!